Olá para você que me acompanha aqui no canal CRI, Criador de Riqueza Interior. Hoje eu trouxe um tema muito importante. Fique até o final, se você gostar desse vídeo, curta, se inscreva e compartilhe. Eu acredito que conhecimento compartilhado é uma forma da gente gerar riquezas. Hoje o tema que eu escolhi é a vida financeira. É uma área que eu acredito que é complicada demais quando nós não temos um plano, um projeto elaborado. Eu falo isso de experiência própria porque eu já sofri muito nessa área. Em 2022, eu entrei em algumas dívidas por problemas pessoais e eu estourei cartões, empréstimo no banco, não consegui pagar. Tinha 2 cartões da Caixa Econômica, um do Mercado Pago, o Mercado Livre, que era o empréstimo que eles emprestavam lá, um do Banese Card, que é um cartão de Aracaju, onde eu morei, o cartão do Magazine Luiza, o Bradesco e a Lojas Renner. Foi 8 dívidas que eu estava. E são dívidas que me consumia, né? Angustiado, eu ficava triste com essas dívidas, eu estava sem ânimo para trabalhar, fiquei quase uns 2 anos com alguns problemas pessoais e estourando o cartão para me arcar com as despesas. Foi estourando um, estourando outro, cobrindo ali, cobrindo aqui. Teve cartão meu que chegou a ficar 30 mil reais para me pagar, que vai subindo os juros. O último chegou a 74, 75 mil. Ele agora falta 2 parcelas para me quitar essa dívida, que eu negociei a dívida, paguei e agora o nome já não está negativado mais. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando eu comecei a ver essas dívidas, eu fiquei meio desorientado, porque toda hora cobrança para lá, me ligando para cá. E eu nunca fui de gostar de dever ninguém. Eu sempre gostei de pagar as minhas contas certo, como eu aprendi com meu pai. Só que por problemas pessoais, como eu já falei, isso foi ficando difícil. E aí, aquelas dívidas me corroía por dentro. Aí quando eu comecei a ler alguns livros sobre finanças, eu comecei a estruturar minha mente, aprender como negociar as dívidas, correr atrás, ligar, não pagar de primeira, porque às vezes a gente tem uma dívida, tá devendo lá, a pessoa liga, você já quer negociar aquela dívida, se você não conseguir pagar aquela dívida, os juros volta tudo novamente. O que eu fiz? Alguns passos que eu fiz para organizar a vida financeira. Eu peguei e comecei a numerar as dívidas. A menor dívida até a maior. Olhei aquilo, anotei tudo as dívidas que eu tinha. E comecei a traçar um plano. A primeira que eu vou negociar é a menor. Eu lembro que na época foi do Mercado Pago. Comecei a negociar essas dívidas, ligava, negociava. Essa eu consegui pagar à vista, algumas eu consegui pagar à vista. Você falava o valor, eu juntava o dinheiro e ligava. E fui pagando uma a uma. Porque se você ficar olhando aquele tanto de dívida, você fica louco. É o que estava acontecendo comigo. Mas depois eu comecei a estruturar no papel, a organizar. Falei, não, dá para quitar essas dívidas. Porque se eu fiz essas dívidas, eu tenho que arcar com elas. Eu não gosto de pegar dinheiro emprestado, eu não gosto de emprestar dinheiro. Eu fiquei 5 anos sem comprar no cartão de ninguém, porque eu estava sem cartão. E às vezes você precisava de comprar alguma coisa. É ruim, né? Às vezes de emergência, tá ali, porque cartão de crédito eu acredito que não é ruim. Se você souber usar o cartão de crédito, ele te favorece em várias áreas, em vários momentos da vida que você precisa. Só que eu fiquei sem comprar um cartão de ninguém. Quando eu queria comprar alguma coisa, eu juntava dinheiro, ia lá e pagava à vista. E sempre de olho nas dívidas que eu estava devendo. Por quê? O nome da gente, meu pai falava que é a coisa mais importante que a gente tem. Você pode ter dinheiro pra caramba, mas se você tiver uma má reputação, o seu nome for sujo, como se diz, né?
uma má reputação, você não tem carta branca em lugar nenhum. E eu lembro desse conselho do meu falecido meu pai e eu carrego comigo. Falei, não, se meu pai estivesse vivo, ele ia falar, você tem que pagar isso, organizar sua vida, você entrou nesse buraco, você tem que sair dele. Porque muitas das vezes a gente entra em algumas situações complicadas, passa por processos complicados que a gente mesmo plantou. E nós começamos a culpar as pessoas, sendo que o Flávio Augusto, Geração de Valor, ele fala algo que eu admiro muito. Ele fala, quando você entende que você é parte do problema, você também entende que você é parte da solução. E está resolvido. Então, nas dívidas, quando eu entendi que foi eu que fiz aquelas dívidas, independente dos problemas pessoais que eu estava passando, eu que fui o culpado, eu falei, só tem um jeito. Ninguém vai fazer o que eu tenho que fazer. E aí já fica um recado para você que me ouve. Se você está passando por algum problema, seja qual for, ninguém vai fazer a sua parte. Primeira coisa, centralize a sua mente, trace os objetivos que você precisa para sair desse abismo. Se você não tiver vendo, como se diz assim, saída, calma, respira, porque tudo tem saída. Tudo tem como você resolver. Muitas das vezes a gente fica a mente perturbada, não vai ter como, não vai ter como, e só atrai coisa ruim pra gente. Eu peguei e falei assim, eu vou limpar o meu nome. Porque para você colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, é a melhor coisa que tem. Hoje, nós estamos no mês de outubro, novembro e dezembro eu pago as 2 parcelas que eu negociei, que estava um pouco alto, eu negociei, e pronto, o meu nome já está limpo. E o que eu falo para você não vá pela cabeça dos outros sobre a parte financeira, sobre status, quando a gente vê muitas coisas na internet, as pessoas falam, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Não vai por isso não. Primeira coisa que você tem que fazer, quando você for comprar alguma coisa, eu realmente preciso disso? É de urgência, eu necessito? Ou você quer só para mostrar que tem? Só para dizer que é o tal? Faça isso não. Porque, no fim das contas, ninguém está preocupado com o que você tem ou não tem. E aí você vai querer se endividar para mostrar uma falsa aparência para as pessoas. E aí, no final, você que vai se lascar. Essa é a palavra. As minhas dívidas, eu enrolei elas por meus problemas. Eu fiquei numa depressão, fiquei quase 2 anos sem conseguir trabalhar. Fiquei no quarto, fiquei angustiado, saía, ria, voltava. E as dívidas só subindo e os cartões estourando. Só que depois eu vi que não tinha mais como. Ou eu saía daquele abismo, ou ele, aquele abismo, era como se fosse um monte de terra e me tapava ele. Mas Deus me deu força, Deus me deu sabedoria, eu ativei o meu CRI, buscando conhecimento, buscando livros, fazendo planilhas no Excel. Se você não tiver uma planilha no Excel, lápis, caneta, papel. Anota o que você deve, organiza suas dívidas, organiza o seu salário, o que você recebe, o que você deve, o que você tem que pagar. Vai organizando as suas finanças. E você vai passar a ver que quando você tem metas e objetivos traçados, tudo se resolve. Então esse foi um vídeo rápido hoje sobre essa parte financeira, para você entender que tudo tem solução. Desde que você entenda que você é parte do problema e que a solução está em você. Nada de coisas extrapolantes, mirabolantes. O básico bem feito resolve qualquer problema. Se você gostou, mais uma vez, curta, compartilhe, se inscreva para mais conteúdos. Até mais.